Graça e paz, irmãos, tudo bom? Gostaria de conversar hoje com vocês a respeito do casamento. Vamos começar aqui abrindo 1 Coríntios 7, versículo 25, em que Paulo dá alguns conselhos. Olha só. Para os solteiros, eu não tenho nenhum mandamento do Senhor, porém dou minha opinião como uma pessoa que, pela misericórdia do Senhor, merece confiança. Por causa dos tempos difíceis em que vivemos, eu penso que é melhor para o homem ficar como está. Você tem esposa, então não procure se separar dela. Você é solteiro, então não procure esposa. Porém, se você casar, não estará cometendo pecado. E se uma moça solteira casar, também não estará cometendo pecado. Mas eu gostaria de poupar vocês dos problemas de cada dia que terão na vida de casado. Então, quando a gente vê essa passagem, a gente vê uma opinião de Paulo com a preocupação a respeito do casamento. E ele diz aqui, eu gostaria de poupar vocês dos problemas de cada dia que terão na vida de casados. Então, o casamento, ele não é feito só de momentos felizes. Ele diz aqui que a gente vai ter problemas cada dia sendo casado. Então, você está solteiro, procure não casar. Você está casado, não se separe. Tá? Aí, eu me perguntava, mas aí não vamos casar, como é que vai ser, né? Aí ele tem uma passagem aqui legal, em 1 Coríntios ainda 7, lá no início, 1 Coríntios 7, versículo 2, ele fala assim, mas eu digo, já que existe tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter a sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. Então, por causa da imoralidade sexual, as pessoas não conseguem se aguentar sexualmente, precisa ter relação, então o certo é o quê? Cada um tem o seu marido, cada um tem a sua esposa, ok? Só que aí tem um problema. Hoje casou, separou. Inclusive pastores, presbíteros, líderes de igreja casando e separando. Aí a gente tem que perguntar o seguinte, qual é o embasamento bíblico para o divórcio? Vamos lá. Vamos ler Mateus 5,31. Foi dito também, quem mandar a sua esposa embora deverá dar a ela um documento de divórcio. Mas eu lhes digo, todo homem que mandar sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, será culpado de fazer com que ela se torne adúltera se casar de novo. E o homem que casar com ela também cometerá adultério. Então a gente vê na Bíblia o seguinte, primeiro, Paulo fala para você não casar, se você está solteiro. E se você está casou, ele fala para você não se separar. E aí Jesus vem e diz o seguinte, casou, você só pode separar no caso de adultério, tá? Porque se você se separar sem ser por motivo de adultério, você não pode casar de novo. Se você casar, você cometerá adultério. Entendeu? Olha o problema. Vamos ver aqui Marcos 10, versículo 10. Quando já estavam em casa, os discípulos tornaram a fazer perguntas sobre esse assunto. E Jesus respondeu, o homem que mandar a sua esposa embora e casar com outra mulher estará cometendo adultério com a sua esposa. E se a mulher mandar o seu marido embora e casar com outro homem, ela também estará cometendo adultério. Então isso é fato. Casou, separou e casou de novo, você vai estar cometendo adultério. Mas se for por causa de adultério, você pode se divorciar. Mas o entendimento é, Deus quer que haja o perdão. Deus quer que o casal continue junto. O ideal é se perdoar. Que tem uma passagem que diz, pela dureza dos seus corações,
é permitido em caso de adultério a separação. Mas Deus quer sempre que o casal se perdoe e continue junto, tá? Vamos voltar lá para 1 Coríntios 7:10. Para os que já estão casados, tem um mandamento que não é meu, mas do Senhor, que a mulher não se separe do seu marido. Porém, se ela se separar, que não se case de novo, ou então que faça as pazes com seu marido. Tá vendo? Mais uma vez, não se separe. E que o homem não divorcie da sua esposa. Aos outros, digo eu mesmo, e não o Senhor. Se um homem cristão é casado com uma mulher que não é cristã, e ela concorda em continuar vivendo com ele, que ele não se divorcie dela. E mesma coisa, se uma mulher cristã é casada com um homem não cristão, e ele concorda em continuar vivendo com ela, ela não se divorcie dele. Então não tem problema nenhum uma mulher cristã casada com um não cristão, e um não cristão casado com uma mulher cristã. E aí, nesse caso, é permitido a separação, se eles quiserem se divorciar. Olha, 1 Coríntios 7,15. Porém, se o marido não cristão ou a esposa não cristã quiser o divórcio, então que se divorcie. Nesses casos, o marido cristão ou a esposa cristã está livre para fazer como quiser, pois Deus chamou vocês para viver em paz. Então nós temos a seguinte situação: cristão casado, homem e mulher, não pode separar. Se separar, não pode casar de novo, senão vai cometer adultério. Casou, separou, casou de novo, está cometendo adultério. Mas se houve adultério no primeiro casamento, aí sim o casal fica livre para ter um novo casamento. Por causa da dureza do coração, não quer se perdoar, não quer continuar junto, separou, está livre para casar novamente. Só pode se separar, só pode se divorciar sem ser por motivo de adultério um casal que um é cristão e o outro não é. Então, um casal que não é cristão, um é e o outro não, tem a liberdade de se separar por qualquer motivo. Porque um é cristão e o outro não é, eles não têm a mesma fé. Então, Deus permite que haja o divórcio. E aí pode se separar e ter um novo casamento. Agora, essa bagunça que está nas igrejas de cristãos, homem e mulher cristão se separando e casando de novo, o pastor se separando e casando de novo, isso está errado. E não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Ok? Então, fica o alerta aí de Paulo. Tá solteiro? Continua solteiro. Tá casado? Não separe. Mas também, se você não aguenta segurar os seus desejos, você precisa casar. Agora, casou, segura a onda. Beleza? Então é isso, irmãos. Palavra pesada aí. Mas para Deus nada é impossível. Vamos seguindo aí na luta. Fique com Deus, até a próxima.